um pai, uma mãe. E essa questão de pai e mãe, há muita confusão, porque nós somos brasileiros, nordestinos, bem emocionais, e tem muita mentalidade errada, ensino errado. Mãe é só uma, marido, você pode ter vários, mas a Bíblia não ensina assim. A Bíblia diz que a gente tem que honrar pai e mãe, mas a pessoa no casamento mais importante é o cônjuge. A pessoa mais importante para o marido é a esposa. A pessoa mais importante para a esposa é o marido. Depois são os filhos. Pai e mãe se honra, se respeita e se cuida da necessidade. Mas depois que você casa, cortou o cordão umbilical, cortou o vínculo espiritual. Não importa se foi uma excelente mãe ou excelente pai ou não, para Deus agora é o teu cônjuge que está na ordem de prioridade do amor. Depois de Deus é o cônjuge, os filhos. Mas a gente entende diferente. Às vezes pai e mãe ficam repetindo: olha, casamento vai, casamento vem. Isso não é o padrão de Deus. O padrão de Deus é um casamento para até que a morte separe. E aqui você vê Jesus colocando logo o primeiro parâmetro que ele fala: quem ama mais a sua família do que a mim não é digno. Porque esse primeiro lugar é dele. E agora ele estabelece, queridos, qual é o padrão? Qual é o padrão? Mateus 22, 35 a 39. Mateus 22, 35 e 39. Um deles, o intérprete da lei, experimentado, lhe perguntou. Estavam questionando aqui Jesus, vai passando. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Passa. Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E algumas versões falam com toda a tua força. Esse é o primeiro mandamento, e o segundo é amar ao próximo. Então, amar a Deus de todo o coração. É esse o padrão. Esse é o amar mais que Jesus está falando para Pedro, né? E esse amar mais, querido, é até mais do que a nossa própria vida. Põe aí Marcos capítulo 8, versículo 34. Jesus fala assim: se alguém vier a mim, quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me, porque quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida, por causa de mim e do Evangelho, a salvará. Então eu não tenho que amar nem a mim mais do que a Cristo. Quem vem a Jesus, eles negue-se a si mesmo. Por quê? Porque Jesus, ele morreu na cruz pela minha vida e pela tua vida. Ele pagou o preço pela tua vida. Ele deu a vida dele por mim e por você. E se eu quiser ter a vida dele, eu entrego a minha vida para ele. E esse entregar a vida significa exatamente que eu não pertenço a mim mesmo, que eu não sou dono da minha vida, mas eu pertenço a Deus. Porque nós estávamos no inferno e Jesus nos comprou com o seu sangue e nos tirou do inferno e nos colocou no seu reino, no reino de Deus. E ele fala, além da nossa vida, veja Lucas capítulo 14, 25, 26.
Lucas capítulo 14, versículo 26. E ele termina dizendo assim: ver se é o 26 ou 27. Lucas 14, 26. Não, é o 33. É nesse contexto que ele vai falar, pai do emprego. 33. Assim, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Jesus está dizendo: se você amar mais os teus bens do que a mim, você não pode ser meu discípulo, você não é digno de mim. Então tem gente que ama mais o dinheiro do que Jesus, ama mais os seus bens do que Jesus. Você sabe por que Deus instituiu o dízimo, que é muito criticado? Deus instituiu o dízimo como uma prova de quem é dono de quem. Se Deus é dono da nossa vida ou se é o dinheiro que é dono da nossa vida. Jesus equiparou o dinheiro a um senhor. E ele disse: ninguém pode amar dois senhores. Ninguém pode amar a Deus e ao dinheiro. Ou vai amar um e aborrecer o outro. Ele citou até um deus do dinheiro, que é o Mamon. É mais do que dinheiro, é Deus da riqueza. E por que Deus estabeleceu o dízimo como uma prova de quem você serve? Porque Deus estabeleceu 10%. Não foi nem 5, nem 15, nem 20. A Bíblia, ela é escrita na cultura do Oriente. E mesmo a nível de números, nós utilizamos o nosso número, ele vem do árabe, e nós começamos os números do zero, começamos a contar. Na Bíblia não, a Bíblia começa do 1 e termina com 10. A gente começa do 0 e termina com 9. Porque daí, a partir daí os números se repetem. Então você tem de 0 a 9. Na Bíblia não, é de 1 a 10. E é só essa quantidade de número que tem. Porque a partir do 11 já está lá, só repetir o 11. Está na casa de 1 a 10. 12 está na casa de 1 a 10. Amém? Então alguém está entendendo? Só tem número de 1 a 10. Então 10 é o número máximo. Quando nós entregamos o dízimo, nós estamos dizendo no mundo espiritual que Deus, Ele é Senhor sobre a nossa vida e sobre as nossas finanças. Onde é que está isso na Bíblia? A primeira pessoa que deu o dízimo foi Abraão. Abraão venceu a guerra de Sodoma, libertando o sobrinho dele, Ló. E todo que vencia a guerra, toda a riqueza, o povo que você venceu, o povo que é vencido e os bens dele pertencem ao vencedor. E aí chega o rei de Sodoma, vem ao encontro de Abraão. Antes dele vir, Deus enviou Melquisedeque, um sacerdote, e ele trouxe pão e vinho, simbolizando a ceia do Senhor, a aliança com Deus, a aliança com Cristo. E quando Melquisedeque chega, ele era sacerdote do Deus Altíssimo, ele abençoou Abraão. E Abraão deu o dízimo de tudo que ele tinha recebido lá na guerra. Nisso que Abraão dá o dízimo, chega o rei de Sodoma, e esse rei simbolizava Satanás, porque Sodoma depois Deus vai julgar e destrói ela com fogo, como vai ser o julgamento
de Deus não vai ser mais como na época de Noé com água, o dilúvio, vai ser destruído com fogo, e o diabo vai ser jogado no lago de fogo. Então esse rei de Sodoma, ele está tipificando Satanás nessa passagem. E quando ele chega, ele diz para Abraão: Abraão, me dá as pessoas e fica com os bens, fica com o dinheiro. E Abraão diz, com a mão levantada: eu juro pelo Deus Altíssimo que eu não quero um centavo de você, para que você não diga que me enriqueceu, porque a minha riqueza vem do Deus Altíssimo. Amém. E de todo o que Abraão tinha ganho, ele tinha dado isso. E aqui tem um princípio do dízimo, diz: quem é teu Deus? Quem é teu Senhor? Se você entrega para Deus